Olá, filhas e filhos, que Oxalá nos abençoe. E hoje, em especial, nesse domingo, a gente saúda São Benedito. E saudamos também o San, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor essa convergência, né, que acontece nesse dia especial. Eu estou aqui na casa da minha mãe, como vocês podem ver, né? É sempre muito especial para mim estar aqui diante desse cenário. E hoje, então, que a gente está vibrando com o Ossan, é mais do que especial, porque eu estou aqui no meio de uma mini floresta, aqui na sala da minha mãe, né, cheia dos vasos, das plantas, das folhas dela. Que bom, né, essa energia, que bom. Então eu queria, assim, trazer uma fala sobre São Benedito, primeiro, depois eu trago alguma coisa sobre o Ossan, que ambos, né, são comemorados nesse dia, tanto São Benedito como também o Orixá Ossan. E é importante para mim pontuar principalmente a vida de São Benedito, porque traz para nós um dos nossos compromissos, né? Que é o nosso compromisso social, o nosso compromisso humano, da necessidade da gente estar sempre com a mente desperta. Quem é praticante das religiões de matriz africana precisa ter essa consciência, a chamada consciência em relação à negritude, né, versus a nossa consciência em relação à branquitude. E o que isso representa na nossa história de vida, desde os tempos imemoriais, que nos trouxe até aqui, porque a religião que a gente pratica, ela tem tudo a ver com toda essa história. Então, eu queria falar de uma forma especial sobre São Benedito, porque ele é uma figura bastante icônica, né? Assim, muito interessante a gente pensar a vida dele. São Benedito nasce por volta de 1524, 1526, acho que não tem uma definição muito certa. Ele nasce na Itália, na região da Sicília, filho de um casal de escravizados, que provavelmente há uma possibilidade de terem vindo da Etiópia. Então ele assina Massari, acho que é esse o sobrenome, se eu não me engano, né? Um sobrenome até que tem a ver, né, com o italiano. E ele ganha a alforria dele com 18 anos. E aí, a partir disso, ele vai cuidar da vida dele e ele começa a viver da pecuária. Mas sempre foi uma pessoa que nunca quis ostentar, sempre, né, viveu de uma forma mais simples, sempre teve esse destaque, sempre foi muito atencioso às pessoas. Ele já se destacava assim desde muito cedo. E ele então vai viver no campo, vai cuidar da pecuária, e num determinado momento da vida dele há uma transcendência dele, né? E ele ouve um chamado. E o relato é esse, que ele ouve um chamado e que ele deveria se dedicar, né, de outra forma. E assim, eu queria até ler o pedacinho dos versos que fala desse chamado dele, né, que é relatado assim: ó Benedito, de outro arado mais agudo necessitas, porque outra terra mais dura tens ainda que lavrar. Vende, pois, esta junta de bois e este arado e vem comigo. Então, assim, ele entende que isso era um chamado para a vida dele religiosa. Ele então vende tudo, doa às pessoas e vai viver de uma forma como um eremita. Ele vai para as cavernas, ele se isola, vive um tempo de penitências rigorosas consigo mesmo, né? Num momento, numa vida mais reflexiva, tentando talvez entender tudo aquilo, né, que acontecia com ele. E aí ele vai se juntar a um grupo de eremitas franciscanos, né? E fica morando ali numa comunidade em Palermo, mais afastada, junto aos franciscanos. Posteriormente, ele busca o convento, um convento franciscano, que não era um convento também, né, mais simples, que não era muito grande a princípio, e ele vai buscar esse convento para poder viver lá. Só que ele é aceito no convento, mas ao mesmo tempo ele inicia uma vida religiosa no convento, mas por uma questão de racismo, né? Ele não é ordenado sacerdote. Ele leva uma vida como um frei franciscano nesse convento, fazendo ali várias atividades, mas não
teve o direito de ser ordenado um sacerdote, ordenado padre. Então, no convento ele passa por todas as fases ali de vários serviços, serviços de jardinagem, serviços de cozinha, e na cozinha ele se destaca, tanto que ele é também considerado o padroeiro dos cozinheiros, porque diz que ele cozinhava com bastante destreza, uma comida muito boa e conseguia fazer a comida ter fartura, né? De pouco ele fazia muito. E há inclusive relatos entre os seus milagres de que alguém acorda de noite, alguma coisa assim, e vê ele sendo assistidos por entidades outras, ou seja, que ajudavam ele ali na cozinha, e que foi narrado como se ele estivesse recebendo a ajuda dos anjos. Né? Então ele é o padroeiro dos cozinheiros, e também há um costume antigo que se instalou entre as pessoas de ter uma imagem de São Benedito na sua cozinha ou no seu local de refeição, né? Para poder garantir sempre que não vai faltar comida no seu prato, vai garantir a fartura na sua mesa. Olha que interessante, né? E é comum nesse costume antigo que as pessoas vão e sirvam um cafezinho ali junto da imagem de São Benedito. Tá vendo quantas convergências? Então, não é à toa que, ao fazer, né, essa transposição da figura de São Benedito para a religiosidade na Umbanda Sagrada, ele foi também, né, houve uma aderência da figura dele com a figura do Preto Velho, que traz todo esse revestimento da sabedoria, do aconselhamento, do cuidado, de saber também fazer a cura, lidar com ervas, né? Fazendo chás, fazendo ali a manipulação dos elementos. E a gente também serve café para Preto Velho, né? Que é uma dos encontros que a gente tem na figura de São Benedito com a figura dos pretos velhos. E o São Benedito, ele era tido um homem, ele não chegou a estudar para poder ele ser letrado, ele não era alfabetizado, mas ele tinha muita sabedoria, e era uma pessoa que as pessoas procuravam para aconselhamento, porque ele tinha sempre uma sapiência, né, muito especial para aconselhar. E por causa disso, mesmo ele sendo colocado em serviços menores, vamos dizer assim, com menos valia, né, dentro do convento, limpeza, portaria, cozinha, né, ele acaba chegando à função de guardião maior dentro do convento, que era a função maior que tinha. Ele passa a ser o responsável pela direção do convento. Primeira vez que isso acontece, de uma pessoa chegar a dirigir, estar à frente de um convento, mesmo não sendo sacerdote, não tendo sido ordenado sacerdote. E ele só não foi ordenado, porque ele tinha todas as características para isso, por uma questão mesmo que era proibido você ordenar naquela época um negro. Então, nessa época aí de São Benedito, não podia se ordenar um negro, né? E aí, tanto que quando ele morre, né? Ele morre com 65 anos, me parece, 1569, acho que por aí, né? Eu sei que quando ele quando ele desencarna, né? E que depois vem o processo de beatificação dele, canonização, para ele virar santo, ele só conseguiu ser reconhecido como santo porque teve uma alteração no Concílio de Trento. Então ele foi um santo pós-Concílio de Trento, que os concílios são os momentos que a igreja fazem, né, algumas das modificações, saem aí algumas determinações, renovando alguma coisa. E no Concílio de Trento, então, a partir desse concílio, foi permitido canonizar uma pessoa negra. Até então não podia. Não era permitido que você reconhecesse como santo alguém que não fosse branco. E aí ele é a primeira pessoa a ser reconhecida na Igreja Católica como santo, sendo negro. Então, que foi também uma inovação para a época, né? Então, ele é o primeiro que é reconhecido assim, sendo na condição de negro. Ocorre que na Europa mesmo, né, a gente não vai ver tanta movimentação em torno de São Benedito, mas na América Latina ele ganha uma aderência maior, né, um reconhecimento maior. E no Brasil de uma forma muito especial,
porque as pessoas na condição de escravizados, né, elas veem nele alguém de referência, alguém que eles poderiam se identificar, porque afinal de contas era um santo preto, como eram as pessoas que estavam na condição de escravizada. Então houve essa aderência aqui a São Benedito, houve essa sincretismo de trazê-lo também para as religiões de matriz africana, né? E ele é a base de muitas das manifestações culturais que existem no Brasil, os congados, os ternos de congado, as marujadas, moçambiques e etc. Então nós temos várias manifestações culturais, e essa música que eu cantei agora há pouco para vocês é de um congado. Então São Benedito, junto com Nossa Senhora do Rosário, passam a ser a referência maior dos congados, né? E são reverenciados neles, nos congados, como eu disse, nas marujadas, nos ternos de Moçambique, enfim, né? Então houve essa popularização de São Benedito, houve inclusive por parte também dentro das igrejas, a própria Igreja Católica, das cidades coloniais nossas, como cidades como São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, etc., né? Era muito comum ali o crescimento das chamadas irmandades, né? Como a gente tem na nossa região, Irmandade aqui em Além Paraíba, um estudo muito interessante da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Então essas irmandades, elas assumiam os cuidados da igreja, elas assumiam financeiramente as construções dos altares, né? As construções de todos os detalhes da igreja. E nós temos aí as Irmandades de São Benedito, as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, que tinham aí grandes participações de pessoas negras, que foi uma forma dessas pessoas, inclusive, também ter um espaço dentro da própria igreja, que durante muitos anos não permitia sequer que as pessoas negras assistissem à missa junto com as pessoas brancas, né? As pessoas negras, elas ficavam em pé, não ficavam nem sentadas, se elas estivessem ainda na condição de escravizados, elas não podiam adentrar o átrio, ultrapassar aquele primeiro portal da igreja, elas tinham que ficar na parte de trás e muitas vezes nem assentavam, era o jeito que elas tinham. Então era uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo que eu te obrigava a você a se converter ao catolicismo, falando para você que o catolicismo era a religião que você tinha que seguir, por outro lado, eu também não te dava condições de você seguir, de você ter a mesma dignidade das outras pessoas de sentar na missa. Isso fez com que em muitos lugares fossem construídas igrejas à parte, como a gente vai encontrar em alguns lugares, uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma matriz toda rebuscada, bonita, que era frequentada pela elite, e uma igreja mais simples, que era a igreja do Rosário dos Pretos. Isso também é uma ocorrência bastante constante para nós. E há uma coisa interessante que também retrata a questão do racismo estrutural aí, religioso, né? É que na questão da data, né? Se a gente for olhar a data que ele faleceu, se eu não me engano, ele seria comemorado em abril, né? São Benedito. Mas ocorreu que todas as pessoas, né? Esse era um costume aqui. As pessoas negras, elas não podiam, na época, comemorar nada junto com os brancos. Então, vou dar um exemplo. Se você tinha o Natal no dia 25, os pretos só podiam comemorar o Natal deles no dia 26. Se você tinha a Páscoa no domingo de Páscoa, os negros só podiam comemorar a Páscoa na segunda-feira. Mais uma dicotomia, eles tinham que aderir às festas religiosas, mas eles não podiam comemorar no mesmo dia, tinha que ser no dia seguinte. Então, na medida que crescem os folguedos folclóricos populares, né, da cultura popular, como os congados, os moçambiques e tudo, e aí em cada região do país, né, essas manifestações elas foram retratando São Benedito em datas diferenciadas, baseado na própria cultura, na própria manifestação daquele local. Então, a CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, resolveu, então, aceitar que aqui no Brasil a comemoração de São Benedito seria num dia diferente da data dele lá na Europa, e que ia mais ou menos tentar padronizar essa data para que não ficasse cada lugar fazendo numa data diferente. Então, convencionou-se no Brasil que São Benedito seria comemorado no dia 5 de outubro, que é esse dia que a gente está aqui, tá?
Então, para concluir, né, São Benedito teve como destaque nos seus, na questão do seus milagres, né? Cura de pessoas, quando ele ia fazer a extrema-unção, né, ali abençoar a pessoa no leito de morte, a pessoa levantava e ressuscitava, né, ela conseguia ganhar força, ganhar energia, né? E era salvo. Multiplicação de alimentos é algo que aconteceu por várias vezes, né? Dele colocar algumas coisas lá e no outro dia aquilo está cheio, né? Como numa das passagens em que ele deixa uns cestos e no outro dia eles estavam cheios de peixe, sem ninguém ter ido lá pescar realmente os peixes, né? Ele deixa a beirada lá e depois os peixes vêm para os cestos. E outros relatos mais de que realmente era um fenômeno, que às vezes com muito pouco ele multiplicava bastante a comida, né? Sem contar toda essa atenção dele às pessoas, o aconselhamento, os conselhos tão sábios dele. Enfim, uma história muito interessante que vale a pena conhecer com mais detalhes, porque a gente está falando de uma história que envolve uma personalidade muito interessante para nós, né? Num relato de vida aí muito significativo e que persiste naquilo que quis, né? Contra as regras da época, acaba sendo reconhecido ao ponto de ocupar um posto mesmo sem ter sido ordenado dentro do convento, e depois é reconhecido como o primeiro santo negro da Igreja Católica. Antes de falecer, ele volta para os afazeres da cozinha. Ele sai da condição de guardião maior do convento, retorna aos seus afazeres na cozinha, né? E ele morre, né, nessa fase aí, né? Acho que parece que com 65 anos por aí. Né? Então a gente está falando de uma história que envolve as nossas questões, né, de racismo, do racismo estrutural, de como que a nossa sociedade muitas vezes, né, foi cruel e ainda colocando as pessoas num lugar do diferente, né, colocando as pessoas num lugar de não lugar, de achar que não tem os mesmos direitos, e o quanto que nós precisamos ser conscientes disso para que a gente possa colaborar para os direitos das pessoas, e seguindo aí o exemplo de São Benedito, né? E o outro sincretismo dele, conforme eu disse, é com Ossan. Ossan é um orixá que representa as folhas. A gente costuma falar no candomblé, né, nas religiões de matriz africana, que sem folha não tem orixá. Kossi, Kossiewe, né? Sem folha não tem orixá. E tudo nosso é baseado nas folhas, né? A base de muitos dos ritos, né? Dos banhos, dos cuidados, dos chás, das manipulações energéticas, né? A própria ideia do caboclo ali, da manipulação, da cloridificação, enfim. E Ossan, ele é esse orixá que, junto com Oxóssi, representa as matas, e ele mais especificamente as folhas, e o mistério das folhas. Tá entre os filhos de Nanã, né? Junto com o Baluaê, junto com Yansan. E tem uma passagem, um dos Itãs, né, que conta uma passagem interessante, que Xangô, sempre querendo ser muito justo, né, na sua posição de liderança, ele entende que o mistério das folhas não poderia ficar só com um orixá, e que ele deveria ser compartilhado com outros também. Então ele pede a Yansan. Aí ele vai até o Ossan e pede que o Ossan compartilhe as suas folhas e o mistério das folhas com os outros orixás. O Ossan se nega a fazer isso. Então ele vai e pede a Yansan que Yansan vente o seu vento e traga as folhas de Ossan para dentro do palácio de Xangô e para ele compartilhar com os outros orixás. E assim Yansan faz, as folhas vêm. Ela traz as folhas. Só que Ossan consegue fazer com que as folhas voltem novamente, e algumas só que ficam. E essas que ficam, elas secam, elas estragam, elas perdem o vigor. E aí Xangô entende que ele realmente era uma batalha perdida, ele não tinha como tirar esse dom de Ossan, que isso pertencia a Ossan. Então, mas aí Ossan entra no acordo e decide que ele ia dar uma folha para cada orixá. Então, por isso que cada orixá tem as suas folhas, né? Cada um tem a folha que o representa, que ele é mais peculiar, né? Então, foram as folhas que Ossan, assim, distribui
para representar as forças dos demais orixás, guardando o seu devido mistério. Então, Ossan traz também esse mistério daquele que conhece as folhas, conhece o poder delas, conhece o poder de manipular esse elemento. E conforme a gente sempre repete, né, na nossa religião, a gente precisa de folha para poder trabalhar com orixá. Então, sem folha não tem orixá, a gente precisa das folhas e a gente precisa de Ossan. E o Ossan, então, está relacionado com a cura, com tudo que a gente pode, né, relacionado à medicina, nos elementos, nos remédios, na química que vem através da natureza. Tem uma saudação que a gente faz para o Ossan, que é o Euê, que é salve a folha, Euê, Ossan, salve a folha, Ossan, né, Erudjé. Então, enfim, é um orixá que as cores dele é o verde, o branco, né? Em alguns lugares é cultuado na quinta-feira, em outros lugares é cultuado no sábado. Para nós, a gente sempre faz essa vibração com Ossan junto com Oxóssi. Então, a gente também vibra na quarta-feira com Ossan e vibra na quinta-feira também com Ossan no nosso fundamento. E aí tem uma música que eu vou deixar aqui, que é uma das músicas que a gente canta para colher folha. Eu vou cantar só um pedacinho dela, que é assim: Coci Euê, Coci Orixá, sem folha não tem orixá. Coci Euê, Coci Orixá, as ervas de Ossan vamos colher. É isso, minhas filhas e filhos. Meu beijo, minha bênção. Espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com o aprendizado nosso, com a reflexão. E no mais a gente vai compartilhando conhecimento, vai se permitindo a curiosidade, a pesquisa, né? E eu estou sempre à disposição para aquilo que vocês quiserem, aí nas dúvidas e para acrescentar alguma coisa que eu puder, tá bom? Meu beijo, minha bênção. Salve São Benedito, aí eu, Ossan!